Ele é um profeta reverenciado, um libertador de escravos, um herói da Bíblia. Ele é o pai dos israelitas, Moisés. O destino de Moisés: conduzir seu povo para a terra prometida de Canaã pelos meios que fossem necessários. Este é um novo olhar sobre Moisés e a história do Êxodo. Ele fala com Deus, mas é um general brilhante. E não conduz apenas escravos. Ele comandou um exército de guerreiros mercenários. Durante os 40 anos da marcha dos israelitas no deserto, Moisés e seu exército travaram batalhas de proporções bíblicas, derrotaram um dos exércitos mais cruéis do mundo antigo. Moisés é um mestre da tática. Moisés é um comandante incansável. Moisés está no caminho da guerra para a terra prometida. Batalhas antes de Cristo, Moisés, fugindo da morte. Século 14 a.C. Sob um sol escaldante, os escravos israelitas construíram o Egito tijolo por tijolo. Se eles errassem, sofreriam as consequências. Mas os israelitas estão prestes a encontrar o seu Salvador. Seu nome é Moisés, e a história começa com assassinato. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Quando Moisés já era adulto, ele saiu para ter com seus irmãos e testemunhar suas cargas. Ele viu um egípcio batendo em um hebreu, um de seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio. Moisés é significativo não só como grande líder político dos israelitas, mas ele realmente é o primeiro grande general dos israelitas. Uma boa leitura do livro da Bíblia Êxodo revela uma mente militar de primeiro grau, um comandante que sabia como organizar as tropas de modo estratégico e tático, e um homem que praticava a ilusão de ótica no sentido militar de forma tão grandiosa como qualquer outro general da história. Depois de Moisés assassinar o egípcio e enterrá-lo na areia, ele vai para o Egito, fugindo pelo deserto do Sinai. Este é um momento decisivo na vida de Moisés, de acordo com a Bíblia. Ele selou o seu destino no Egito e está prestes a iniciar um caminho que iria levá-lo a ter um grande confronto com o faraó, resultando no êxodo do Egito. Após viver vários anos no deserto, Deus colocou Moisés no caminho do derramamento de sangue da brutalidade. Deus aparece na sarça ardente e ordena que Moisés volte para o Egito e liberte da servidão os milhares de israelitas. E ele fez exatamente isso. Ele foi ao faraó e disse: "Deixe meu povo partir." Faraó não permitiu. Então Moisés lançou a fúria de Deus em 10 pragas devastadoras. A chuva cairá do céu e a água se transformará em sangue. E o anjo da morte matará todas as crianças do Egito que forem primogênitos. É como um filme de terror apocalíptico e Moisés, agindo segundo as palavras de Deus, está comandando o espetáculo. Finalmente, Faraó admite que ele foi derrotado e liberta os israelitas. Agora você vai achar que é o fim da história, créditos rolando, mas de repente Faraó muda de ideia e ordena que o exército vá atrás deles e os detenha. Deus, agora na forma de uma coluna de fumaça e fogo, miraculosamente conduz Moisés e os israelitas para fora do Egito. Então acontece um dos mais famosos milagres da Bíblia.
A divisão do Mar Vermelho. É assim que a Bíblia explica a fuga dos israelitas do Egito. Eles seguiram para Canaã, onde eles reclamariam a terra como dádiva de Deus. Mas esta é apenas uma versão da história do Êxodo. É uma grande história e é a base em que se fundamenta a religião cristã. Deus liberta os israelitas da servidão e os conduz à terra prometida. Tem toda a história da Páscoa e tudo mais. Agora, se recontarmos essa história sob a perspectiva militar, sob o ponto de vista de um soldado, vamos ter um quadro diferente e muito violento. A questão real para tentarmos entender isso, recontando o Êxodo, é quem eram os israelitas, o que eles faziam no Egito, por que o faraó não queria que eles partissem. De acordo com a Bíblia, os israelitas originalmente deixaram as terras de Canaã e foram para o Egito 2 séculos antes da época de Moisés, por volta do século 14 a.C. Eles se estabeleceram em uma terra chamada Goshen, uma área fértil e próspera perto da fronteira. E a Bíblia nos conta que eles viveram lá pacificamente, coexistindo com os egípcios durante 200 anos. Mas existe quem acredite que os israelitas mais do que conviviam com os egípcios. Existe a teoria de que os israelitas eram, na verdade, uma grande força militar de defesa do Egito. Esta teoria vem da leitura do Êxodo como uma campanha militar. Alguns acreditam que os israelitas podem ser do povo Hábiro, um grupo de mercadores, trabalhadores de construção, fazendeiros e guerreiros cruéis. Se for verdade, os israelitas estavam nas terras de Goshen por um motivo bem definido: ajudar a defender a fronteira egípcia contra ataques do norte. Então, o exército mercenário de Hábiro pode ser colocado no Egito como tropa auxiliar, colocada na zona suscetível à invasão, para agir como força militar e tropa de defesa no caso de haver uma invasão de Canaã. O poderoso exército Hábiro tem cerca de 1000 soldados. Logo, um novo faraó, Sete I, sobe ao poder e vê essa força de defesa como uma ameaça. Êxodo capítulo 1. E ele disse ao seu povo: veja, o povo de Israel é mais numeroso do que nós. Usemos de astúcia para com ele para que não se multiplique. Senão, no evento de uma guerra, eles podem se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós e se retirar da terra. O faraó Sete deflagrou várias guerras para reafirmar a autoridade egípcia sobre a Síria e Canaã. Agora, quando ele olha para a rota de Canaã para o Egito, só o que ele vê são assentamentos israelitas. Os israelitas estavam vivendo na fronteira há 200 anos. E Sete sabia que originalmente eles tinham vindo de Canaã. Com a diminuição do contingente militar do Egito nas terras de Canaã, o faraó Sete temia que os israelitas em Goshen se unissem ao povo de Canaã para lutar contra o Egito. Agora, ele não os expulsou. Ele os colocou para trabalhar arduamente. Esta é a parte da história do Êxodo onde muitos acreditam que os egípcios escravizaram os israelitas. Mas isso, historicamente, pode ser incorreto. Na tradução cristã da Bíblia hebraica, o texto nos diz que os israelitas foram mudados e colocados como escravos no campo, fazendo tijolos para as cidades do faraó. Mas a Bíblia hebraica não fala nada sobre isso. A Bíblia hebraica não menciona a palavra escravidão. Em vez disso, diz que os israelitas foram colocados para trabalhar e usa o termo hebreu avadim. Avadim significa trabalhador ou operário de construção, ou no sentido tático é o que chamamos de trabalho não remunerado. Os trabalhadores eram recrutados para construir projetos públicos como muros da cidade ou fortificações. Eles podiam ter sido forçados a trabalhar, mas algumas pessoas acreditam que eles não eram escravos. Vocês podem imaginar, se os israelitas eram tidos essencialmente como a primeira linha de defesa egípcia, e de repente são transformados em trabalhadores comuns, isso pode não ter terminado bem. Então, após vários anos dessa situação, eles decidiram que era hora de partir. Mas quando eles partiram, eles não seriam apenas um pequeno grupo de escravos. Se a teoria do povo hebreu for correta, essas pessoas eram lutadores habilidosos que tinham vasto conhecimento militar, podendo causar grandes danos. Agora, os historiadores discordam. Provavelmente, o faraó, na época em que Moisés chega e diz: deixa o meu povo ir, é Ramsés II. E após as pragas toda e a saga,
Ramsés, enfim, cede ao pedido de Moisés. Então, 25 mil israelitas ou mais são divididos em 12 tribos, as famosas 12 tribos de Israel, e deixam o Egito. O grande êxodo do Egito começa. Mas logo, misteriosamente, o faraó muda de ideia e manda seu exército ir atrás dos israelitas. E a Bíblia nos dá uma pista de por que ele fez isso. Êxodo capítulo 12. E os israelitas seguiram a palavra de Moisés e pediram emprestado aos egípcios objetos de prata e ouro e roupas. E o Senhor deu graça ao povo, que atendeu ao pedido dos israelitas, e eles receberam tudo dos egípcios. Dizem que as provisões dos israelitas eram poucas. Assim, eles pediram aos egípcios, e os egípcios lhes forneceram as provisões, incluindo ouro e prata. Bem, esta é a história pouco provável, e se você ler a Bíblia hebraica, a frase ou termo que é usado para descrever o que aconteceu é nitziel. Nitziel significa despojar ou saquear. Seja lá o que tenha acontecido, certamente foi retirado sob a ponta da espada. Os primeiros passos para a terra prometida foram cobertos de sangue. O grande êxodo do povo de Israel do Egito tinha começado. E não foi uma saída pacífica. Alguns acreditam que os israelitas saquearam uma cidade egípcia quando saíam do país. Eles estavam em uma terra que era circundada ou infestada literalmente de cidades de armazenagem, pequenos depósitos de suprimentos. Também era a área do Egito com grandes propriedades que criavam gado. Então as provisões estavam junto deles. Muito bem, a coisa mais inteligente a fazer seria saquear esses depósitos e pegar as provisões para eles. A Bíblia diz que Moisés conduziu os escravos israelitas para fora do Egito. Mas alguns historiadores militares acreditam que ele comandou um grupo de guerreiros mercenários habilidosos. Alguns acreditam que os israelitas eram um grupo de nômades chamado de Habiru. E uma das coisas que se destacava nesse grupo era a sua habilidade militar. Faraó, que tinha deixado Moisés e os egípcios partirem do Egito, agora ordenava que seu exército fosse atrás deles e acabasse com eles. A Bíblia diz que os israelitas deixam o Egito com coragem e desafiadores. Bem, certamente um modo de mostrar desafio é pegar o que você precisa a caminho da saída. Mas há mais provas na Bíblia que apontam para um grupo de israelitas mais específico. Diz que eles levavam armas até. Êxodo, versículo de 13 a 17. O povo de Israel estava armado quando deixou a terra do Egito. Se você ler o texto hebreu da Bíblia, verá que ele diz que, de fato, os israelitas estavam armados até os dentes. Seu arsenal incluía lanças curtas com uns 2 metros de comprimento, com ponta afiada feita em bronze. E a espada com lâmina cortante de bronze era a arma mais popular e mortal da época. Depois de saquear a cidade, Moisés leva os israelitas na direção de Canaã. Mas próximo do posto egípcio, Moisés descobre que os carros egípcios estão em seu encalço e se aproximam rapidamente. Ele tem uma bigorna à sua frente e um martelo atrás de si. Ele chama seus comandantes e então lhes dá uma ordem que muitos devem ter achado uma insanidade. Ele lhes diz para voltarem na estrada e se dirigirem para o deserto ao sul. Isso parecia ser um suicídio. Mas Moisés conhecia esse deserto. Ele passou parte de sua vida adulta nele. E ele tinha um plano. Se virmos o Êxodo como uma batalha, nós vamos ver que o nível de sofisticação militar é realmente impressionante. Moisés usa seu conhecimento sobre a área do deserto para ir contra o exército mais poderoso da época, o do Egito. O Egito, no século XIV a.C., estava no apogeu do seu poder. É um tempo conhecido como Novo Reino e seu poder chega até o norte da Mesopotâmia. Mas, de acordo com a Bíblia, Moisés recebeu ajuda para enfrentar os poderosos egípcios. Êxodo capítulo 13.
O Senhor foi diante deles em uma coluna de nuvem de dia para guiá-los em seu caminho, e uma coluna de fogo à noite para dar-lhes luz. Assim podiam viajar de dia e de noite. Por trás da intervenção divina havia estratégia militar. Embora a Bíblia retrate a coluna de fumaça e fogo como sendo essencialmente um totem divino, ou até mesmo Deus ou um anjo do Senhor, de fato não era mais do que um dispositivo de controle usado comumente pelos exércitos egípcios daquela época. Os artefatos egípcios antigos mostram como o fogo e a fumaça eram usados para conduzir exércitos enormes que iriam cobrir longas distâncias. Na frente da coluna, soldados carregavam longos bastões com recipiente no topo para brasas ou fogo. Em um mundo antes dos óculos para visão noturna, GPS e rádios, tinha que se ter um meio de manter a tropa unida no escuro. Os egípcios tinham fogo. À noite, o braseiro é descoberto para servir como um facho a ser seguido. De dia, o braseiro fica meio coberto para enviar um sinal de fumaça que diz ao exército que é hora de ir. De fato, Alexandre o Grande, quando conquistou o Egito anos depois, adotou essa técnica. Moisés provavelmente usou esse método egípcio de sinalização para manter os israelitas juntos. Naquela noite, a coluna de fumaça se tornou uma coluna de fogo, sinalizando que era hora de montar acampamento. Então os egípcios viram isso e não se surpreenderam, porque sabiam o que significava, hora de montar acampamento. Eles acamparam a cerca de 200 metros porque era de noite e eles não queriam lutar à noite. O que surpreendeu os egípcios foi a disposição do fogo. A Bíblia diz que o faraó estava lá. Não temos certeza se sim ou não, mas vamos seguir o que diz a Bíblia. Ele vê isso e provavelmente não se espanta. Os israelitas estão acampando. Mas o fogo está mais perto dele do que está do acampamento israelita. Se o fogo está na extremidade da coluna que marcha, então os israelitas deviam estar entre o faraó e o fogo. Mas não estavam, e estavam mais perto dele. Parecia que os israelitas estavam indo na direção errada, voltando para o Egito. Com o Mar Vermelho atrás deles, eles estavam presos. Êxodo capítulo 14. Faraó irá dizer dos israelitas: eles estão confinados na terra, o deserto os encerrou. Sob a perspectiva dos egípcios, os israelitas estão perdidos. Estão indo mais para dentro do Egito do que deveriam. Assim, eles não vão escapar. Que bando de gente idiota os egípcios devem ter pensado. Eles não contavam com a mente tática brilhante que Moisés tinha e queria enganá-los de várias maneiras diferentes. Moisés estava prestes a fazer um truque de mágica. Iria fazer 25 mil israelitas desaparecerem bem diante dos olhos dos egípcios. A estratégia começa com a colocação da coluna de fogo. Os israelitas não estavam indo na direção errada. Moisés tinha virado seu pessoal e o fogo agora estava no fim da coluna. O objetivo era enganar e cegar os egípcios. Os soldados modernos aprendem o que chamamos de disciplina noturna. Quando você está se movendo à noite, você precisa evitar olhar para uma luz brilhante, porque isso tem a ver com os cones e bastonetes, o modo como seu olho funciona. Mas se você olhar para uma luz brilhante à noite, pode levar de 30 minutos a 1 hora para você enxergar novamente com clareza. Enquanto a chama estivesse queimando no acampamento israelita, e ela queimava a noite inteira, os soldados egípcios a centenas de metros estavam funcionalmente cegos, não podiam enxergar além daquela luz. Com essa proteção, os israelitas escaparam pelo Mar Vermelho. Todos imediatamente vão pensar em Charlton Heston no filme Os 10 Mandamentos. Ele levanta os braços e o mar se divide bem ao meio. É algo icônico, mas também é uma fantasia. Então, o que realmente aconteceu? Bom, lembrem-se que Moisés passou muito tempo no deserto e conhecia muito bem o Mar Vermelho. Provavelmente ele sabia que em uma dada localização, numa determinada hora do dia, ele podia ser atravessado a pé. Moisés escolheu o momento perfeito. Provavelmente ele cruzou a cerca de 30 quilômetros ao sul do Mediterrâneo, onde o Mar Vermelho está sujeito à maré no pântano. Quando os israelitas se aproximavam, a maré baixou. Então a Bíblia diz que o vento começou a soprar. O vento estava soprando do sudeste, dos desertos do Sudão. O vento vinha do sudeste ao mesmo tempo em que a maré baixava na direção norte. Dentro de pouco tempo, toda aquela terra de centenas de metros de comprimento, de repente estava sem água. Ou a água estava em um nível tão baixo que você podia atravessá-la a pé facilmente. Talvez não tenha sido um milagre.
Mas ainda assim foi uma fuga impressionante. Moisés reuniu seu conhecimento do terreno, das marés, das condições dos ventos e das táticas egípcias. E ele tinha que manter juntos 25 mil israelitas, que não estavam acostumados a marchar por regiões imensas. Se você já esteve andando em grupo, sabe que isso é um verdadeiro milagre. Nasce o dia. Faraó Ramsés fica surpreso. Os israelitas atravessaram em segurança o Mar Vermelho e a água começava a chegar de novo ao pântano. Quando os egípcios chegaram no Mar Vermelho, a maré já estava alta. Provavelmente eles podiam ver os israelitas do outro lado. Então eles foram atrás deles. Mas os carros eram muito pesados e o pântano muito lodoso, então eles ficaram presos. O triunfo de Moisés sobre os poderosos egípcios foi devido a uma estratégia militar brilhante, sem desembainhar a espada. Ele evitou uma força superior, enganou-os, fazendo-os pensar que iria para um lado e foi pelo outro. E fez tudo isso porque ele conhecia profundamente o terreno onde ele estava. E ele conhecia aquele terreno tão bem porque havia passado 40 anos vagando por ele. Se você acredita na Bíblia, ele reunia rebanhos naquela área. Como disse o Duque de Wellington na Batalha de Waterloo, eu tenho este pedaço de terra no meu bolso há muito tempo, acho que Moisés tinha esse pedaço de terra em seu bolso há muito tempo também. Mas a campanha do Êxodo estava apenas começando. 3 meses de jornada, uma tribo chamada Amalequita desfechou um ataque surpreso contra Moisés e os israelitas. Os amalequitas eram uma tribo hostil que percorriam a península do Sinai e o sul de Canaã. Lutavam em camelos, atiravam flechas em seus inimigos e os cortavam em seu ataque. Moisés tinha vencido com astúcia os egípcios e tinha evitado uma batalha que certamente teria perdido. Mas este desafio apenas tinha começado. Ele iria liderar os israelitas em uma luta contra um novo e inesperado inimigo. É o grande êxodo do Egito, e os israelitas fugiram de uma forma ousada. Mas agora, após 3 meses de terem cruzado o Mar Vermelho, guerreiros amalequitas emboscaram os israelitas por trás. Moisés fez uma coisa interessante. Ao invés dele mesmo liderar os israelitas, ele assistiu à batalha no topo de uma colina próxima. A Bíblia diz que sempre que Moisés levantava o seu bastão religioso acima da cabeça, os israelitas venciam. Mas se ele abaixasse o bastão, eles perdiam. Nós não sabemos se isso era alguma forma de sinal ou uma fonte de inspiração para os homens, ou talvez algo que fizesse os amalequitas pensarem que ele tinha forças escondidas na colina. Mas, com certeza, Moisés dirigiu a batalha de algum modo. Com Moisés na colina, o controle do exército estava nas mãos de outro grande herói israelita da Bíblia, Josué. Os israelitas prepararam suas flechas em um ângulo de 45 graus para se defenderem dos camelos que vinham junto com os amalequitas. Isso para de imediato o ataque feroz. E a luta é travada corpo a corpo, um banho de sangue. Os amalequitas fazem um ataque feroz. Entretanto, da colina, Moisés inspira Josué e os israelitas a lutarem contra os amalequitas. Apesar de estarem exaustos pela jornada, os soldados israelitas lutam bravamente e derrotam os amalequitas. Foi uma tremenda vitória. Mas Moisés sabe que terá obstáculos maiores à frente. Moisés é realista. Claro, seu pessoal acabara de vencer a guerra com os amalequitas. Mas se ele tivesse que invadir Canaã, e se fizesse isso com 1000 homens, iria ter problemas. Então, ao invés de ir para a Terra Prometida, ele conduz seu povo para o sul, na direção do Monte Sinai. Moisés sabe que ele precisa de um exército maior, mais sofisticado e mais bem treinado. Mas mais soldados significa que eles vão precisar ter mais armas. Por que Moisés foi para o Monte Sinai? Nós não temos a resposta, porque os textos não dizem nada. Mas nós sabemos que um grupo de cananeus chamado Quenitas vivia perto de lá. E eram conhecidos por trabalharem com metal, e a área em volta do Monte Sinai era conhecida por ser uma grande área de mineração de cobre. Cobre e também estanho davam origem ao bronze. Naquela época, as armas eram de bronze. Fundindo o bronze em dado momento do processo, o cobre emite uma linda chama verde.
Eu posso imaginar os israelitas marchando para este Tolkien como uma cena da Terra-média, onde essa chama verde estranha estava iluminando o Monte Sinai. Muitos israelitas estavam zangados por causa do desvio. Os israelitas reclamavam amargamente sobre suas condições no deserto a caminho do Monte Sinai. Eles estavam com fome, com sede e também exaustos. Nós temos que lembrar que havia mulheres e crianças na jornada. Como elas iam comer? O que elas iam comer? Então, para tirá-los do Egito, Moisés prometeu aos israelitas uma terra com leite e mel em Canaã. Mas eles receberam areia, pântanos, ataques e montanhas assustadoras. Os israelitas estavam no limiar de uma rebelião contra Moisés e sua liderança. Na Bíblia vemos que sempre que você tem uma revolta das pessoas, uma punição das pessoas, isso sempre se dá em termos ritualísticos. Elas fazem alguma coisa contra a vontade de Deus, mas o fato é que essas pessoas provavelmente estavam zangadas ou amedrontadas. Sabe, as coisas não iam bem. Nós estamos no deserto e a Bíblia diz: o que nós fazemos aqui seguindo você, Moisés? Nós devíamos ter voltado para Israel ou voltado para o Egito. Lá nós tínhamos peixe, tínhamos melões, tínhamos cebolas. O que temos aqui? Nada, por assim dizer. Então, eram emoções humanas que interferiam no poder. Enquanto os israelitas estão furiosos, Moisés sobe o Monte Sinai. Lá, ele recebe os 10 mandamentos de Deus. Mas ele pode ter ido até lá para decidir o seu próximo movimento. Como ele podia controlar seus seguidores, em quem confiar? Por que ele precisaria invadir Canaã? A Bíblia diz que Moisés ficou no Monte Sinai por 40 dias. Quando finalmente ele desceu, ele trouxe consigo a tábua contendo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas quando Moisés chegou ao seu povo, ele ficou assombrado com o que viu. Ele viu que o povo tinha um ídolo em terracota ou argila coberto com ouro e eles estavam adorando a um bezerro de ouro. Ficou furioso. Enfurecido por seus seguidores estarem adorando ídolos, Moisés destruiu a tábua dos mandamentos. Então ele reuniu os homens da tribo de levitas. Suas ordens: ensinar uma lição brutal aos infiéis. Ele se uniu aos levitas, diz a Bíblia. Cada homem embainhou sua espada e foi de tenda em tenda, matando até seus parentes e irmãos. E 3.500 pessoas morreram naquele dia. Moisés fez dos levitas uma guarda pretoriana, guarda-costas pessoais que se dirigiam somente a ele. Faziam tudo o que ele dizia, e muitas vezes isso significava morte para o seu povo, para manter o resto na linha. Os levitas executaram uma justiça terrível. Nós não temos certeza porque Deus ou Moisés escolheu os levitas para esse trabalho. Não havia nada especial em relação a eles, a não ser que eram sacerdotes. Provavelmente sua convicção religiosa não podia ser sobrepujada. Este é o início de Moisés como ditador divino. Até agora, a estrutura das tribos dos israelitas tinham sido democráticas. Mas agora Moisés tinha uma linha direta com Deus. E esse era o fim dos debates. A fase 1 da campanha do Êxodo foi completada. E o plano tático de Moisés tinha sido brilhante. A fase 2, a conquista da terra prometida de Canaã, iria requerer uma invasão em grande escala. Para isso, ele precisava de mais de 1.000 soldados mercenários. Então, ele instituiu essencialmente o alistamento de pessoas em cada tribo. Foi uma grande reforma, porque isso significava que agora Israel não era feita apenas de um exército de mercenários. Usando dados de população, os historiadores acreditam que o alistamento aumentou o exército de 1.000 para 5.000 guerreiros. Grupos de reconhecimento iam na frente para observar o inimigo. Infantaria pesada formava as linhas do fronte. Infantaria leve ficava posicionada no meio do flanco. Defendia e se dirigia para o fronte para rápidos ataques com espadas e escudos. Fundeiros e arqueiros eram os próximos na formação de ataque ao inimigo, em uma posição protegida. E no fim da coluna, Moisés colocava outra divisão de infantaria pesada para a defesa. Levou 2 anos para Moisés treinar e preparar seus 5.000 soldados para lutarem mortalmente. Exceto pelos carros que os israelitas não tinham, Moisés conseguiu criar um espelho do exército egípcio. Ele sabia como os ataques do exército egípcio eram efetivos e coordenados, e ele queria ter a mesma capacidade com seu exército quando ele invadisse Canaã. Seu exército estava pronto. Ele tinha controle absoluto. Moisés estava pronto para conquistar Canaã.
A terra prometida de Canaã. Rica e fértil, ela tinha tudo o que os israelitas queriam e precisavam em seu novo lar. Moisés e os israelitas marcharam para Canaã durante 2 anos. Mas Canaã já era uma terra ocupada por poderosas cidades-estados com exércitos fortes e cidades fortificadas. Não era fácil tomá-la. Os israelitas não tinham intenção de se estabelecerem em Canaã enquanto houvesse outras pessoas nessa área. Eles pretendiam atacar as cidades e tirar a população de lá e substituir essa população colocando seu próprio povo. Isto foi uma guerra de extermínio. Moisés liderou seus seguidores para um grande oásis no deserto chamado Kadesh Barnea, a cerca de 20 quilômetros de Canaã. Aqui, espiões israelitas que foram observar Canaã retornaram com boas notícias e más. Eles voltaram e se reuniram com Moisés em Kadesh Barnea e disseram que era uma tarefa impossível. As cidades eram muradas, os exércitos poderosos, eles tinham carros, tinham exército e armas, eles tinham comida. A invasão seria impossível para o exército deles. Moisés decidiu que mesmo seu exército de 5.000 homens não era tão grande para a tarefa. A invasão precisava esperar. Então a Bíblia nos diz que eles ficaram em Kadesh Barnea por 2 gerações, o que pode ser traduzido como um período de 40 anos. E nesse período, claro, estima-se que aproximadamente umas 25.000 pessoas, ou até mais, da nação israelita, se revitalizaram pela taxa natural de nascimentos, de modo que após essas 2 gerações, você estaria diante de uma comunidade de 35.000 pessoas, provavelmente, que agora iria permitir que você, com base no alistamento, convocasse todos os homens adultos com idade entre 20 e 35 anos para formar um exército de 8 ou 9 mil homens. A Bíblia afirma que após 40 anos do início da campanha do Êxodo, Moisés estava pronto para atacar Canaã. Ele tinha treinado o exército muito bem. Eles eram uma força de luta poderosa, mas Moisés queria lutar em seus termos, usando táticas e estratégias que tinha aprendido no Egito e tinha treinado por mais de 40 anos. As cidades muradas de Canaã bloqueavam o norte a partir de Kadesh Barnea, e um ataque direto poderia destruir o exército de Moisés antes mesmo dele chegar à terra prometida. Então ele levou os israelitas na direção leste, na direção do vale do rio Jordão. Moisés sabia que sua estratégia ditaria suas táticas e não o inverso disso. Seu objetivo era chegar em Canaã com a maior força possível, o que significava evitar lutas pelo caminho sempre que possível. Para Moisés, o caminho de Canaã com menor resistência era através do vale do rio Jordão, mas havia ainda um problema. Uma poderosa tribo estava no caminho de Moisés e dos israelitas, os amonitas. Não se tinha como escapar. Moisés tinha o Mar Morto de um lado e deserto do outro. Seu único caminho para o Vale do Jordão era através dos amonitas. Eles eram um alvo mais fácil do que os moabitas e edomitas. Moisés não era tolo. Diplomacia em primeiro lugar. Ele pediu permissão ao rei Amonita para passar por seu país. O rei Amonita disse, é impossível. Moisés calmamente se virou e foi embora. A batalha ia começar. Mais uma vez, Moisés se voltou a Josué para comandar o exército no campo de batalha. Os israelitas se alinhavam para enfrentar os amonitas em campo aberto. Moisés observava como os 2 exércitos se enfrentavam. O exército de Moisés foi treinado durante anos. Agora, finalmente, eles entravam em ação. A infantaria pesada dos israelitas esmagou as linhas de frente dos amonitas. Ossos eram despedaçados. Membros eram extirpados. A infantaria leve com espadas de bronze atacava sem misericórdia. A grama logo ficou cheia de sangue. A batalha durou o dia inteiro. Mas no fim, o exército bem treinado de Moisés venceu a batalha. Os exércitos talvez fossem iguais, mas por que os israelitas venceram a batalha? Isso tem relação com treinamento e tática. Os israelitas tinham como modelo os egípcios. Várias divisões de forças que podiam lutar como uma.
Eles eram mais rápidos, mais ágeis e mais disciplinados do que tudo que os amonitas já tinham visto. Com os amonitas aniquilados, os israelitas atravessaram o Vale do Jordão. Eles atacaram a vizinhança de Canaã nas terras de Edom, Moabe e Gileade. Deuteronômio. Então o Senhor nosso Deus nos entregou em nossa mão Og, o rei de Bazã, e todo o seu povo, de modo que nenhum sobrevivente restasse. Um elemento que fica na campanha do Vale do Jordão é justamente sua brutalidade. De novo, a Bíblia descreve o que aconteceu quando essas cidades fortificadas foram tomadas. Sempre havia um massacre, incêndio, destruição de cidades e de rebanhos de animais. Então você se pergunta, por que isso? Por que isso era necessário? Por que tanta brutalidade? Os israelitas não queriam viver no Vale do Jordão. Estavam indo para Canaã. Então, a pior coisa que podiam fazer, sob a perspectiva deles, era deixar para trás uma força hostil enquanto seguiam adiante. O único modo de fazer com que isso não acontecesse era acabar com a população. Agressivo? Sim, mas prático. Não só os homens eram mortos, mulheres e crianças também foram mortas. Mas antes que marchassem para Canaã, Moisés tinha mais um plano para ir contra o povo que foi seu aliado por 40 anos. O exército de Moisés, cerca de 8 a 10 mil guerreiros desumanos, tinha provocado a destruição no Vale do Jordão. Agora eles enfrentavam os midianitas, um aliado dos israelitas há muito tempo. Esse foi o povo que levou Moisés depois que ele matou o feitor egípcio. Esse era o povo que Moisés chamava de família. Sua esposa era uma midianita. Agora, Moisés tinha dado uma ordem brutal: destruí-los. Alguns homens israelitas estavam dormindo com mulheres midianitas. Isso provavelmente não era um problema sob a perspectiva dos Yahvé, mas agora eles estavam adorando os deuses medianitas e eles viraram as costas para os Yahvé. Então os Yahvé mandaram matar as crianças de Midian e colocaram Moisés no comando da operação. Cada soldado israelita comandado por Fíneas marchou para o acampamento de Midian. Eles destruíram tudo. Eles mataram os homens, incendiaram as casas e levaram tudo que tinha valor. A única coisa que Fíneas não se permitiu fazer foi matar as mulheres e crianças. O acampamento midianita estava completamente destruído. Mas Fíneas não podia seguir as ordens de Moisés de matar as mulheres e as crianças. Então ele foi embora do acampamento. Antes mesmo do exército voltar para o acampamento, Moisés teve um ataque de fúria e gritou para Fíneas: "Eu disse para matar a todos." E ele exigiu que todo menino e toda mulher com idade suficiente para dormir com um homem devia morrer naquele momento imediatamente. Todos foram executados. Este foi todo o prelúdio da invasão de Canaã. E Canaã seria mais dura de se subjugar do que as sociedades tribais do Vale do Jordão. É melhor, com certeza, treinar o exército para o horror que irá encarar no futuro. Quando a crueldade termina, o ritual de limpeza começa. A Bíblia diz que todo soldado israelita que tinha derramado sangue na batalha precisava se afastar do acampamento por 7 dias. Provavelmente isso não significava apenas limpeza física. Eles também precisavam usar esse tempo para limpar sua culpa. O terror que eles tinham causado a outras pessoas tinha deixado uma cicatriz psicológica profunda. E eles viriam a sofrer o que hoje nós chamamos de estresse pós-traumático. É intrigante levantar a questão sobre o efeito disso tudo, como esse derramamento de sangue iria afetar a estabilidade moral e psicológica, a estabilidade dos soldados israelitas. Muitas pessoas acreditam que Moisés usou métodos brutais em sua longa campanha para levar os israelitas a invadir Canaã. Mas era uma invasão da qual Moisés não iria participar. Deuteronômio. Naquele dia o Senhor falou para Moisés: "Vá para o monte Nebo de Abarim, que está na terra de Moabe, de frente para Jericó, e veja a terra de Canaã, que estou dando aos israelitas.
Você pode morrer na montanha que você está prestes a subir. A Bíblia nos diz que Deus deixou Moisés ver Canaã do topo do Monte Nebo, mas não o deixou entrar. Por quê? Após tudo que Moisés tinha feito a serviço de Deus, parecia ser uma injustiça cósmica que lhe fosse negada a terra prometida. A única explicação que a Bíblia nos dá é que uma vez Moisés mostrou a falta de fé e bateu seu bastão em uma rocha em sinal de frustração. E isso faz você pensar, uau, no Velho Testamento Deus é rígido, mas não tanto assim. Então, temos que imaginar o que estava acontecendo ali. Alguns historiadores acreditam que não havia outro motivo para Moisés não colocar os pés na terra prometida. Houve muito sofrimento e muitas decisões erradas nessa imensa jornada. O extermínio das pessoas, como os midianitas e os ataques, e ainda mais os ataques ao povo israelita, comandados por Moisés e sua guarda pretoriana dos levitas, levantou especulações sobre o verdadeiro motivo de Moisés nunca ter chegado à terra prometida. É que ele foi morto por seu próprio povo, que já tinha aguentado demais e se insurgiu contra ele e o matou. Quanto à teoria de assassinato, a Bíblia não diz nada. Há uma centelha de prova para apoiar essa perspectiva. Parece ser uma consequência bastante lógica perguntar por que Deus mataria um servo que dedicou 40 anos ou mais a seu serviço para o que parece ser um pecado menor, bater o bastão contra uma rocha. Isso não tem a menor lógica, é uma coisa quase absurda. Não tem nenhuma lógica a explicação que a Bíblia dá para os estudiosos de que Moisés encontrou seu final nas mãos de seu próprio povo, ao invés de morrer nas mãos dos Yahvé. Não importa como Moisés morreu. A conquista de Canaã estaria nas mãos de uma nova geração. O general israelita Josué continuava com a estratégia brutal de Moisés em sua busca por conquistar Canaã. Muitos séculos depois, há exemplos dessa habilidade de manobras contra o inimigo, sem batalha, como ele tinha feito quando os israelitas fugiram dos egípcios. Um exemplo é o chefe Joseph, da tribo indígena de Nez Perce. Em 1877, 2.000 soldados da cavalaria americana forçaram essa tribo, com cerca de 800 pessoas, a saírem da reserva indígena. Mesmo assim, a tribo lutou em condições de desigualdade, mas levou a cavalaria americana a uma perseguição de 1,5 km em uma das regiões mais inóspitas da América. Nesse momento, o general americano Sturgis acredita que o chefe Joseph está encurralado. Mas como Moisés, Joseph simula que vai para um lado e, na verdade, vai para outro para que seu povo escape. Diferente do que aconteceu com os israelitas, o povo Nez Perce foi capturado. O êxodo dos israelitas sob o comando de Moisés sempre representou uma história maravilhosa de fuga e uma batalha de sobrevivência. Mas agora, vista sob a perspectiva militar, os israelitas não são mais escravos. São guerreiros poderosos. Eles se mantêm juntos devido a uma personalidade agressiva. Nunca pensamos em Moisés como um comandante militar, porque até recentemente não havia como analisar a Bíblia em termos militares. Mas quando você vê sob esse aspecto, descobre que um homem organizava os israelitas, que tinha um exército treinado, saindo do Egito, um homem que saqueou uma cidade, um homem que enganou o faraó e depois reconstruiu o exército de israelitas, tornando-o uma força de luta. Moisés é um homem de Deus e um homem da espada. Um homem que liderou seu povo para a liberdade e para um novo lar. Moisés é um comandante incansável. Moisés está no caminho da guerra para a terra prometida. Batalhas antes de Cristo, Moisés, fugindo da morte. Século 14 a.C. Sob um sol escaldante, os escravos israelitas construíram o Egito tijolo por tijolo. Se eles errassem, sofreriam as consequências. Mas os israelitas estão prestes a encontrar o seu Salvador. Seu nome é Moisés, e a história começa com assassinato.
Êxodo capítulo 2, versículo 11. Quando Moisés já era adulto, ele saiu para ter... Ele é um profeta reverenciado, um libertador de escravos, um herói da Bíblia. Ele é o pai dos israelitas, Moisés. O destino de Moisés: conduzir seu povo para a terra prometida de Canaã pelos meios que fossem necessários. Este é um novo olhar sobre Moisés e a história do Êxodo. Ele fala com Deus, mas é um general brilhante. E não conduz apenas escravos. Ele comandou um exército de guerreiros mercenários. Durante os 40 anos da marcha dos israelitas no deserto, Moisés e seu exército travaram batalhas de proporções bíblicas, derrotaram um dos exércitos mais cruéis do mundo antigo. Moisés é um mestre da tática. Depois de Moisés assassinar o egípcio e enterrá-lo na areia, ele vai para o Egito, fugindo pelo deserto do Sinai. Este é um momento decisivo na vida de Moisés, de acordo com a Bíblia. Ele selou o seu destino no Egito e está prestes a iniciar um caminho que iria levá-lo a ter um grande confronto com o faraó, resultando no êxodo do Egito. Após viver vários anos no deserto, Deus colocou Moisés no caminho do derramamento de sangue da brutalidade. Deus aparece na sarça ardente e ordena que Moisés volte para o Egito e liberte da servidão os milhares de israelitas. E ele fez exatamente isso. Ele foi ao faraó e disse: "Deixe meu povo partir." Faraó não permitiu. Então Moisés lançou a fúria de Deus em 10 pragas devastadoras. A chuva cairá do céu e a água se transformará em ser com seus irmãos e testemunhar suas cargas. Ele viu um egípcio batendo em um hebreu, um de seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio. Moisés é significativo não só como grande líder político dos israelitas, mas ele realmente é o primeiro grande general dos israelitas. Uma boa leitura do livro da Bíblia Êxodo revela uma mente militar de primeiro grau, um comandante que sabia como organizar as tropas de modo estratégico e tático, e um homem que praticava a ilusão de ótica no sentido militar de forma tão grandiosa como qualquer outro general da história. Sangue. E o anjo da morte matará todas as crianças do Egito que forem primogênitos. É como um filme de terror apocalíptico e Moisés, agindo segundo as palavras de Deus, está comandando o espetáculo. Finalmente, Faraó admite que ele foi derrotado e liberta os israelitas. Agora você vai achar que é o fim da história, créditos rolando, mas de repente Faraó muda de ideia e ordena que o exército vá atrás deles e os detenha. Deus, agora na forma de uma coluna de fumaça e fogo, miraculosamente conduz Moisés e os israelitas para fora do Egito. Então acontece um dos mais famosos milagres da Bíblia: a divisão do Mar Vermelho. É assim que a Bíblia explica a fuga dos